Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto maravilhoso que é: quando um justo coloca os joelhos no chão, sempre acontecem milagres. Então, eu quero falar de um homem na Bíblia justo, fiel a Deus, um homem obediente a Deus, que é Daniel, o profeta Daniel. E quando um justo, ao exemplo de Daniel, quando ora, coloca seu joelho no chão, se aplica a orar, buscar a face do Senhor, acontecem algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês, mulheres, que é um exemplo para nossa vida, para que a gente venha orar mais, confiar mais no Senhor e buscar diante das dificuldades, das situações do nosso dia, em oração, porque Deus sempre responde. Então Daniel é um profeta que é um exemplo para nós, né? Ele era um homem íntegro na presença de Deus. Ele era um rapazinho quando o povo de Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia, e ele foi parar lá no palácio do rei Nabucodonosor. E a gente vê que Daniel, a história dele começa quando o rei pede que todos os jovens, que vieram do cativeiro, para o cativeiro, sejam levados ao palácio para serem instruídos lá na casa do rei, a comerem da comida do rei, a viverem no palácio. Eles eram jovens, eram inteligentes, e o rei queria aproveitar essa inteligência para que eles fossem instruídos lá a aprender as coisas do reino da Babilônia. E Daniel acha graça, ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acham graça diante do rei da Babilônia e eles estão lá no palácio. Mas Daniel, ele decide obedecer a Deus mesmo com todas as ofertas que o mundo tinha para ele naquele tempo. Mesmo vivendo no palácio do rei, ele se eximiu de comer a comida do rei. Ele decidiu: não vou me alimentar das coisas que eles comem aqui, porque são coisas consagradas aos ídolos, aos demônios, e ele resolve: eu vou continuar servindo ao meu Deus. E aí acontece algumas coisas na vida de um justo que decide não se corromper com as coisas do mundo, mas viver totalmente para Deus. E é isso que eu quero falar para vocês. A primeira coisa que acontece quando um justo decide obedecer a Deus é: Deus se inclina e ouve a sua oração. Então Daniel, acontece algo com ele. Ele é um homem fiel a Deus, e lá no capítulo 6, versículo 7 ao 10, vai contar que os homens lá, presidentes, prefeitos, conselheiros, governadores do reino, lá do rei da Babilônia, eles decidem fazer um edital que não tinha como revogar. Naquele tempo, que o rei assinasse não tinha volta, tinha que ser feito. E aí eles dizem: olha, rei, que se alguém orar a qualquer Deus que não seja o Senhor, já colocaram até o rei como Deus, que seja lançado numa cova cheia de leões, porque essa pessoa, ela não é digna, ela tem que morrer. Então eles fazem essa lei, e o que acontece? Daniel vai para sua casa, sabendo que qualquer pessoa que orasse a qualquer outro Deus que não fosse o rei da Babilônia seria lançado numa cova. Ele dobra os seus joelhos e ele continua a sua vida de oração diante do único Deus verdadeiro, o único Deus que tem poder, o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus. E aí Daniel está lá orando e ele é visto pelos homens que estavam ali tramando contra a vida dele, e eles avisam o rei: olha, Daniel não obedeceu, e ele tem que ser lançado na cova dos leões. Então Deus se inclina e ouve a oração de Daniel. Daniel está orando, mesmo com aquele edital de que qualquer pessoa que orasse, não fosse pedindo para o rei, seria morto. Daniel continua orando a Deus, e Deus ouve a sua oração. Deus responde a oração de Daniel. Não importa o perigo de vida, de morte que você esteja passando, você precisa orar ao único Deus Todo-Poderoso, porque ele se inclina e ouve a tua oração. E aí a segunda coisa que acontece: o céu se move para atender a sua oração, quando você confia totalmente em Deus. Aí Daniel, lá no versículo
19, a Bíblia vai dizer que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E aí, se você continuar lendo, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E aqui entra esse testemunho maravilhoso de que quando você ora, o céu se move para atender a sua oração. Então saiba que quando você ora, Deus te ouve e Deus envia anjos para se moverem a teu favor. A gente não pode adorar os anjos, orar aos anjos e ter uma idolatria. Deus, ele é o único Deus, o único que deve ser adorado, a quem nós devemos nos dirigir, e Jesus, no nome dele, a nossa oração, ela vai ser respondida, porque Jesus morreu, ressuscitou e nos deu autoridade no nome dele para orar, clamar e determinar as bênçãos. Mas quem faz tudo acontecer é o Senhor, e ele move os céus para nos abençoar, assim como ele fez com Daniel. Ele manda o livramento. E se você vê lá no Salmo 91:11, tem uma palavra maravilhosa também, que é uma prova de que Deus dá a sua bênção para aquele que ora. 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então é verdadeiro, o Senhor dá ordem aos anjos, para que eles venham em nosso favor, para que eles façam algo por nós. E aqui o favor do Senhor foi o anjo fechar a boca dos leões. E Deus está mandando anjos para a sua vida fechar a boca desses leões aí que estão furiosos, rugindo contra a tua vida. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para fazer e o inimigo vai ser envergonhado. Então não pare de orar, não pare de confiar no Senhor e creia que Ele dá o livramento. E o inferno, ele treme diante daquele que ora, daquele que confia no Senhor, daquele que crê. Amém? E como que eu sei disso? Daniel, ainda Daniel. Acontece outra situação com Daniel. Se a gente vai ver, Daniel, ele tem uma visão. Lá no capítulo 10, Daniel, ele tem uma visão de Deus. Deus dá uma visão de coisas que aconteceriam para que o profeta estivesse preparado, para que ele estivesse orando, intercedendo. E aí Daniel não entende. É algo que ele vê muito, que ele fica muito confuso, ele até desmaia e ele não entende o que ele vê. Então Daniel ora ao Senhor e pede: Senhor, fala comigo, me revela aquilo que o Senhor me mostrou. E quando Daniel pede para Deus uma revelação, lá no capítulo 10, do versículo 12 ao 14, vai ter uma resposta do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui o anjo estava falando com Daniel e dizendo: porque você orou, porque você clamou, Deus me enviou para te responder. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Então aqui o anjo do Senhor vem para Daniel e fala com ele: olha, Daniel, no primeiro dia que você orou ao Senhor e disse: eu não entendi, o que o Senhor quer falar? Deus já me enviou. E eu precisei de ajuda de outro anjo que teve que vir me ajudar. Porque desde o primeiro dia, Deus me mandou, mas o príncipe da Pérsia, que é um principado, que age, um demônio, ele tentou impedir o anjo de chegar a Daniel com a resposta. E aqui a gente vê, amadas, que o mundo espiritual é muito sério. Muitas vezes nós oramos,
Deus envia a resposta, mas os demônios não querem que a gente receba a bênção do Senhor. E eles vão lutar de várias maneiras, seja no teu pensamento, seja colocando incredulidade, seja desanimando a tua fé, seja fazendo você parar de orar. Se Daniel tivesse parado de orar, olha só, ele orou 21 dias. Demorou 21 dias. Ele orando, clamando e pedindo resposta. Ele não parou de orar. Mas levaram 21 dias até que o príncipe desse século foi vencido. O príncipe da Pérsia foi vencido pelos anjos. E aí sim, Deus consegue dar a resposta para Daniel. Então não pare de orar. Quando você ora, acontece algo maravilhoso no mundo espiritual. O Senhor se move, o Senhor manda socorro, manda ajuda, mas você não pode parar de orar. Talvez você está orando por algo que você já esqueceu até. Você já, isso aqui tá tão difícil, nem vou orar mais. E aí Deus ia mandando a resposta e você parou de orar. Então volte a orar, volte a clamar e tenha certeza de que essas coisas acontecem. Deus se inclina para ouvir tua oração, o céu se move para atender a tua oração e o inferno treme por causa da tua oração. Então seja fiel ao Senhor, seja obediente à sua palavra, não pare de orar, porque o inferno treme diante daquele que é fiel ao Senhor. Amém? Quem ora no secreto, vê resposta no público. Daniel estava orando a Deus no secreto, mesmo assim foi condenado pelo povo, mas Deus mostrou no público, quando chega o rei lá e vê os leões quietinhos, com a boca selada, sem comer Daniel. Então assim vai ser na nossa vida. Sejamos mulheres de oração, de obediência à palavra, que confiam e esperam no Senhor. E nós vamos ver muitos milagres acontecerem em nome de Jesus.